Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Desculpa entrar ofegante assim, tava bebendo água ali, perdi o relógio. Tudo bem, Buenas. né? Tudo jóia. Do que vocês estavam falando aí? Eu peguei a conversa na No metade. ar? Do assassinato dos dois advogados no escritório aqui em Goiânia. Ah, que loucura aquele negócio, né? Eles prenderam, né, os dois assassinos. Ah, pegaram? Não acompanhei, não. Pegaram. E um deles já matou um jornalista lá no Tocantins. Aí nós estávamos comentando qual o motivo, né? Se existe motivo para matar um jornalista. Se a gente pode usar essa palavra, motivo. Não sei, na verdade, tem até um outro episódio aí, né, de o que era? Um senador? Senador? Eu tava agora nas manchetes, eu não acompanhei, eu só vi na televisão falando assim. Não sei se vocês viram isso, uma equipe de reportagem, não, foi um jornalista que foi espancado, foi isso. Eu acho que foi em algum estado da região norte, eu não me lembro agora qual que foi. E aí o senador aparece em áudios do WhatsApp falando, aquele jornalista ele ficava falando mal da minha família e não sei o quê. E aí, claro, as pessoas começaram a fazer a conexão, né, entre uma coisa e outra. Então, não sei, acho que motivos para jornalistas serem perseguidos, acho que tem muitos, né? Mas, infelizmente, né? Infelizmente. As pessoas arrumam, né? Sim. Nessa, nesse, nesse estado de pandemônio, né? Que a gente está vivendo agora. Pandemônio. Né? Pandemônio, justamente. Agora o Skype tem uma nova funcionalidade, levantar a mão. Eu Eu vi tava, isso. eu tava Como falando que com vocês. funciona? Abaixar a mão, legal. Como que você fez aí? Do lado, no canto inferior direito, tem a opção de compartilhar tela e levantar a mão. Ah, agora que eu vi aqui, Levantar a mão. Murilo tá com a mão levantada. O Será que eu Simval vejo? também. Aí tem Sim, como abaixar a mão agora. sim. Legal. Fica a pendência aí? Aonde que aparece? Eu não vi. Lá em Aparece, ó, cima, vou bolinha. compartilhar a tela com vocês para vocês verem o que eu vejo. Alguém levanta a mão aí. Levantei. Ó, tá vendo? Ó, fica um círculozinho. Aí Ah, é verdade. se você que tá na minha tela como principal aqui levantar, fica toda amarela. Quer ver se você Levanta, ligar aí? Murilo. Aí, ó, tá vendo? Ah, Fica olha. um quadradinho em volta. Agora eu não sei se isso aparece como notificação. Será que eu consigo ver quando vocês mexem? Alguém levanta a mão aí, Tem que desativa e abaixar a mão ativa de novo. também. Não, Não, acho ó, que não me levanta. avisa. Pena, né? Podia ter. Uma pena. Vou arranjar um esquema aqui. O Mas Skype do tranquilo. professor tá tradicional, tá todo no inglês. Ah, não, é porque o Chat, meu. share invite, add people, call É, start. é porque o meu navegador tá em inglês. Aí É, quando a ele. pessoa é fluente em inglês é assim mesmo. Que é, Fluente. Fluente é bom demais, né? Eu vou. Nossa senhora, 7:02 já. Eu tô mais preocupado com o tempo hoje, gente, porque eu quero terminar mais cedo para vocês não terem que ir direto para a live, né? Tá marcado 8:30, não é isso? evento Tem uma live hoje, não é da, isso? da DigiWeek. Não, da Fazan. Quer ver? Da... Cadê? Deixa eu botar aqui. Uai, o professor não tá sabendo, não. Não é possível que eu olhei a data errada. Vou colocar aqui. Eu até Eu coloquei o achei, post eu até fiquei me incorporado. questionando, eu falei, será por que que o professor inverteu a... Aí eu vi que você compartilhou lá no grupo, mas eu não saquei que tinha alguma coisa hoje no final da noite. Aqui, ó, é essa, ó. Ah, Dia 30, das 8:30 às 9:30. Aí, como começa 8:30, eu não quero segurar vocês até esse horário, entendeu? Porque senão vocês vão ter que ir direto, né? Aí eu sim. quero encerrar no máximo até 8:20. Se vocês puderem me ajudar com o relógio aí também, tá? Se vocês verem que tá chegando perto, eu tô soltando a língua aqui ainda. Fala, ó, cala a boca aí, chega, deu, né? Pra
para a gente poder liberar vocês, né? Pra vocês terem um tempo aí, né? Pelo menos um lanche, né? Antes de ir para a live, tá? E bem legal, né? Um tema fundamental, sempre fundamental nesse momento, né? Em que a gente está passando. E o mediador vai ser o colega de vocês, né? O Lucas. Eu vi a chamada na rádio hoje. Agora está acontecendo outra, né, com a Letícia. A Letícia. Sim, Letícia Grazielli. Até fiquei na dúvida, né? Se eu deveria manter, né? Se isso ia influir nas presenças aqui hoje. Mas não tinha como eu empurrar mais o cronograma para frente. Aí eu mantive. Mas de qualquer forma, a aula vai ficar gravada, né? Então, quem não puder, quem perder, enfim, ou tiver por lá, vai poder assistir depois. Bom, eu vou colocar aqui a nossa discussão hoje. Deixa só eu passar aqui para o calendário, só para conferir um negócio, ver se eu mudei aqui, se já está atualizado. Quer ver? Sim, 30 de outubro, a nossa discussão hoje, né? Bots, automação e jornalismo robô. Tema muito legal, às vezes um pouco assustador, mas sobre o qual a gente precisa falar e que tem muita coisa interessante acontecendo, né? Dentro dessa área aqui. Nas outras aulas de produção, vocês vão ver que para a entrega da próxima notícia, diminuiu uma aula de produção. E, em geral, vai ser assim agora para as outras, né? A gente vai ter 4 aulas de produção até a integra, né? Essa vai ser a regra até a gente chegar. Notícia 3, notícia 4 e a 5, que é a última. E eu não sei vocês, mas eu estou muito assustado com a velocidade que o tempo passou, né? A gente... Não é? Final do semestre, né? A gente já acabou outubro hoje e a gente já está começando novembro, né? Já está terminando 2020. Tá acabando o período já. Pois é, então não sei, né? E aí eu tive que fazer esse reajuste, né? Por conta da semana de jornalismo, empurrei umas coisas para frente, mas eu acho que ficou normalizado. Ficaram todas com esse mesmo número aqui de aulas de produção. É isso, tá? Só para dar esse alerta para vocês. Deixa eu ver quem mais chegou aí. Jaqueline, Madeleine, o Lucas está entrando agora também. Boa noite. É isso, tá bom? Só estou falando de umas questões aqui de ajuste do calendário, mas é isso, tá? Como sempre, eu vou atualizando sempre aqui no site, então é legal que vocês tentem, como é que eu vou dizer, ir acompanhando por aqui, tá? Lá no Moodle também tem o link para esse mesmo calendário, então independente do local por onde vocês acompanharem, vocês sempre vão ter a informação mais atual, tá? É isso. Então vamos passar para a nossa discussão aqui hoje. Esse termo, tá, gente, eu não, às vezes assusta, né, ver essas coisas de código aqui, né, como na aula passada, né, a gente falou de jornalismo de dados e eu acho que eu falei demais também, não consegui ouvir muito vocês, mas não sei com qual impressão vocês saíram, né, se assustados ou se com mais intimidados ainda com essa coisa de dados, mas aqui a gente está falando de uma coisa e não sei se eu deixei claro, né, mas jornalismo de dados não é tendência, não é uma coisa que um dia vai ser, é algo que está sendo, assim como isso que a gente vai tratar aqui hoje, que são robôs, não é? O uso de robôs no jornalismo, e aqui eu não estou falando dos bots que espalham fake news, tá? São essencialmente a mesma coisa, mas a função deles aqui, né, na nossa profissão é totalmente diferente. E aí vocês vão ver que a gente não usa bots no jornalismo apenas para escrever notícia, tá? Mas tem várias outras aplicações. De novo, a gente vai falar de coisas que estão acontecendo, tá? Então, eu não gosto muito, né? Tem professor que gosta de fazer isso, eu não gosto muito de ficar fazendo exercício de futurologia, né? Eu não tenho aptidão para guru, nem para adivinho, nem nada disso, então
eu prefiro ficar com dado, pesquisa e coisa que está acontecendo, né? Ou que no máximo num futuro próximo aí. Então, primeiro tentando definir o que é um bot, não é? Um bot é um programa de computador, tá? É só isso. Tem uma mistificação, né, em termos disso, bot. Bot é a redução da palavra em inglês, do termo em inglês chamado robot. É como se eu tivesse tirado, como não? É literalmente porque eu tirei a palavra, o RO aqui do início dessa frase. Ao invés de ser robot, eu tirei o ro para ficar apenas bot. Bot é uma abreviação de robô, tá bom? Então, só para tirar isso, tá bom? E às vezes a gente escuta tirar um pouco dessa mistificação da palavra, né? E às vezes também a gente escuta as pessoas falarem, não sei porquê, algumas falam boots, né? Isso não existe, tá? A pronúncia correta é bot, ok? E aí, o que a gente tem é uma tentativa de fazer uma abreviação, mas a gente está falando de programas de computador que funcionam de maneira automática, tá bom? O que eles fazem? Eles executam tarefas simples, geralmente com uma programação que é muito unidirecional. Em geral, eles executam apenas uma única tarefa de maneira repetitiva. E aí, bots podem ser treinados, né, mais recentemente, para fazer tarefas um pouco mais complexas ou mais precisas, dependendo do conjunto de dados que a gente usa para alimentar eles, tá bom? Por que eu estou explicando isso para vocês? A gente vai aprender a programar um bot aqui. Talvez na próxima aula de produção eu traga um guiazinho para montar um bot muito facilmente, tá? Mas o objetivo aqui, eu não estou falando isso por uma questão técnica. A gente precisa entender como essas coisas funcionam para que a gente não saia dizendo bobagens, não é? Vocês são universitários, vão sair com a formação de jornalistas, e também porque a gente precisa entender qual é a função deles na nossa profissão, né? Para não sair dizendo por aí, os robôs vão roubar nossos empregos, coisas absolutamente sem sentido, que, como eu vou tentar demonstrar aqui, não se sustentam. Os bots, eles começaram a ter um desenvolvimento, assim, começaram a se massificar, né, transformar em uma coisa mais comum, principalmente através das redes sociais. Então, existia, por exemplo, aqui eu estou pegando exemplos velhos, tá, de propósito para mostrar para vocês. Lá no início do Netflix, nos primórdios ali do Netflix, 2010, 2011, existia esse robozinho Netflix Bot, que a função dele era fazer o quê no Twitter? Informar você o que é que entrou no Netflix. O Netflix, ele não dizia isso com muita, inclusive não dizia de maneira alguma, né? Não tinha uma seção dizendo adicionados recentemente ou lançamentos, não tinha nada disso, né? Então você tinha que meio que ficar filtrando lá o que era conteúdo novo e o que já estava dentro do Netflix. E aí alguém teve a brilhante ideia de criar esse robozinho que tweetava toda vez que entrava alguma série ou filme novo no Netflix. Outro exemplo é esse robozinho aqui que criaram para dizer para você qual era o preço de uma corrida do Uber, né, em moedas diferentes ou em categorias diferentes do Uber. Mas o Uber não dizia qual era o preço da corrida? Não. Tá? Lá atrás, quando o Uber começou a funcionar, ele não dizia qual era o preço da corrida logo quando você chamava o carro. Você só sabia disso quando você já estava dentro do carro. Aí ele dizia, né, quando o carro começava a se mover, ele dava uma previsão de quanto ia custar a corrida. Esse cara criou esse bot de novo para tentar ajudar as pessoas nisso. Então você tweetava para ele, né? Quero ir do Terminal Bandeiras para a Praça Cívica. Aí ele dizia, o seu ride, a sua corrida vai custar tanto se for de UberX, tanto de Uberpool, tanto espanhol, tanto Select, certo? Outro exemplo aqui, mais aplicado ao jornalismo, é esse bot que existe até hoje, tá? Chamado Wayback XE. Ele usa um site, que eu já devo ter falado nele aqui trocentas vezes, chamado Wayback Machine. Ele é um site que arquiva conteúdos da web, arquiva páginas da web. Então, ele tweeta todos os dias uma página aleatória de um site há não sei quantos anos atrás. Então, por exemplo, aqui a gente tem a página do Yahoo em 1998.
absolutamente diferente, né, do que a gente tem de portais de notícia hoje. E como é que ele funciona como robô? O que que diz a programação dele? Vá até o site Wayback Machine, selecione uma página aleatoriamente do enorme arquivo desse site e tweete uma página a cada 24 horas. Só isso. Então ele tem uma ou duas linhas de programação. Por isso que bots, de maneira geral, são programas muito simples, tá? E executam tarefas simples. E aí, mais para frente, eles começaram a aparecer dentro de alguns recursos de redes sociais. Por exemplo, o Messenger foi um dos primeiros a incorporar bots, né? Hoje a gente tem muitos no WhatsApp. Esse daqui foi um dos primeiros que começou a funcionar no Brasil e ele funcionava para chamar motoboy, não é? Você colocava o endereço e aí ele dava o preço, né, do pedido, quanto que ia custar e tudo mais. Bem antigo isso daqui, acho que 2013 ou 14. E aí, atualmente, né, vocês já devem ter lidado com uma espécie específica de bot, que é o chatbot. É o bot que serve para conversar com você. Em geral, a gente sabe que a nossa experiência com essas coisas não são muito perto do ideal. Às vezes eles são uma mão na roda. Por exemplo, quando você vai receber ligações quando você precisa de um atendimento, não é, virtual, alguma coisa nesse sentido, às vezes eles são melhores do que você falar com um atendente humano. Às vezes eles resolvem o seu problema mais rápido. Ou não, não é? Às vezes eles complicam muito mais porque você tem que ficar navegando em trocentas opções até chegar na opção que você quer. No caso, a Folha de São Paulo criou um bot no Facebook onde você poderia dizer, eu quero receber notícias, né? Então você descreve, essas são as opções disponíveis, aí ele dizia manchetes, políticas, cidades, economia, você escolhe e ele fica te mandando. Não sei se algum de vocês usa esse tipo de programete, né, ou notificação, mas quem faz isso é um bot, não é? É um programa que funciona com tarefas automáticas. Não tem um programador que tem que ficar lá dando comandos, não é, para ele realizar algumas coisas. Então a gente tem muitos bots em execução na nossa atividade diária. E os jornais começaram a passar a usar isso. O texto de hoje do Carlos D'Andrea e a Priscila Dalben, eles mostram, né, eles vão analisar como é que estão usando bots para escrever notícias, né? Então, não apenas para esse facilitador aqui, né, para chegar nas notícias, mas para escrever as notícias. Essa notícia que está colocada aqui foi escrita por um robô. E o que ela está dizendo? Um terremoto de magnitude 4,7 foi reportado segunda-feira de manhã a 5 milhas de Westwood, Califórnia, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu às 6h25 do horário do Pacífico, em uma profundidade de 5 milhas. Vejam, eu acabei de ler esse lead aqui para vocês. Não é? Tem algo estranho nele, ou fora do lugar, ou que vocês acham que não faz muito sentido? Ou então ele está mal construído, não é? Ele responde as perguntas principais do lead, o que, quem, quando, onde? É uma questão que eu estou colocando para vocês, não é? Se puderem dizer, por favor, que aqui no PowerPoint eu não consigo ver as mensagens. Pode falar. Essa notícia aí, ele apresenta o lead, mas ele não apresenta nem o título e nem o olho da notícia. Tá. Não, aqui no caso é porque ele fez um recorte mesmo, né? Ele pegou só o texto, mas ela tem um título e um olho, né? Aqui a gente só está indo direto para o texto. Mas ótima observação. Mas para o trecho de texto que eu li aqui para vocês no lead, vocês viram algum problema? Falta ele colocar a data depois do dia da semana. Sim, não é? Monday, não é? Talvez colocar o dia aqui, alguma coisa talvez de composição que possa ser melhorada. Mas em termos de conteúdo, não parece haver um problema de composição aqui. Não. Porque você tem, não é? Se vocês concordarem comigo, a resposta para todas as perguntas principais, não é? Se elas não estão aqui, elas vão aparecer na segunda parte. De acordo com o serviço, o epicentro foi a 6 milhas de Beverly Hills, Califórnia, a 7 milhas de Universal City, Califórnia, e a 7 milhas de Santa Mônica, Califórnia, a 348 milhas de Sacramento, Califórnia. Nos últimos 10 dias, não houve terremotos de magnitude 3.0 ou maior centrados, não é, colocados nessas proximidades.
Então, veja, você tem um nível de informação aqui que é interessante, não é? Que qualquer pessoa, um jornalista, né, se você desse essas informações, esses números para ele, provavelmente ele escreveria algo muito próximo. Essa notícia foi redigida por um robô, certo? Por um jornalista robô, vamos dizer assim. E não é um robô no sentido, quando a gente fala assim, né, um jornalista robô, a gente imagina, né, o C3PO, o R2D2, né, esses robozinhos sentados lá escrevendo a notícia no teclado. Não, é um programa de computador sem pé, sem corpo físico, né, que fez a leitura desses dados aqui, né, desses números, a magnitude do terremoto, a data em que ele ocorreu, o horário em que ele ocorreu, a profundidade do terremoto, tudo isso aqui parece o quê? Uma tabela de dados. Esse robô pegou uma tabela e foi encaixando os números em um texto que já estava mais ou menos pronto. Vejam, se jornalismo é técnica, não é? E a técnica diz que a gente tem que compor a notícia de determinada, não é? Tentando responder no lead as perguntas X, depois no sublead a gente responde outras perguntas, não é? A técnica de composição é sempre com a gramática específica da língua, sempre na ordem direta, sempre dando um acrédito para o sujeito, sempre colocando os nomes próprios em letra maiúscula. Então, veja, tem um monte de regrinhas que é fácil ensinar para o programa. É fácil eu programar essas regras. Né? Então, justamente por isso, não é difícil para um robô escrever uma notícia. Porque a única coisa que precisa, se a estrutura já é mais ou menos a mesma para qualquer notícia, é basicamente dos dados, né? As informações, a parte que um jornalista iria apurar. Qual é o problema aqui? Para escrever uma notícia como essa, quanto tempo esse robô levou? 1 minuto, 2 minutos, 3 no máximo. Por que isso? Porque ele redige texto em uma velocidade muito maior do que um humano conseguiria, e ele lê os dados de uma tabela, não é, e passa para o texto muito mais rápido do que um humano conseguiria. Então, pensem comigo, não é? Se você é dono de um jornal, uma agência de notícias, um lugar que produz notícia, não é? E você tem uma solução que não precisa pagar salário, não tem férias, não tem custo laboral, não tem nenhum tipo de serviço de acréscimo, não é? Não vai te dar trabalho. Você não tem que ficar falando para ele mudar o texto porque ele não quer. Não é? Você não tem que pedir, ficar cobrando dele a pauta. Faz as coisas muito mais rápido e é muito mais barato. Né? Você, como dono da empresa, não, eu não quero usar bots. Como não, gente? Como não? Claro que quer. Né? Eu ia querer, vocês iam querer. Né? Se você fosse dono da empresa e você tem qualquer solução, qualquer que seja, que diminui custos e aumenta os seus lucros, você vai dizer não para ela? Óbvio que não. Não é? Então, a gente não está falando de uma coisa que talvez no futuro as pessoas vão. Não. Está em uso, certo? E vai estar cada vez mais em uso. Então, e muito provavelmente todos vocês já leram a notícia escrita por robôs. Aonde que esses robôs estão sendo utilizados no jornalismo? Principalmente por agências de notícias. Elas usam para escrever notícias que levariam muito tempo para um jornalista ter que ficar lendo páginas e páginas de dados, tabelas e coisas que levariam muito tempo da apuração e que vão levar a um texto mais ou menos igual em qualquer um dos casos. Então usa-se muito bots para fazer notícias ou até reportagens sobre coisas que estão muito ligadas a números. É o caso, por exemplo, de um terremoto, não é, que tem lá uma tabela, né, que é oferecida por esse serviço geológico. É o caso de boletins esportivos. É o caso de boletins financeiros, quando você lê notícias do tipo: Apple registra lucro recorde no último trimestre. Tem uma enorme, se essa notícia tiver vindo de uma agência de notícias, de essa notícia ter sido escrita por um robô. Porque a pessoa ela não vai ler o relatório de 400 páginas da Apple para fazer a conta e chegar à conclusão, não é,
de que a Apple teve um lucro de X% nos últimos X meses. Tudo bem? Então, com certeza, digo isso sem nenhum peso, é que com certeza todos vocês já leram notícias e várias delas escritas por robôs. Porque todas as grandes agências de notícias do planeta estão utilizando eles para escrever notícias desse tipo. Ah, mas eu não leio notícias da Reuters, da France Press, né, dessas grandes agências que estão usando os robôs. Lê sim. Por que eu sei disso? Porque a Folha, o Estadão, o Popular, o Mais Goiás, o Daqui compram notícias das agências de notícias. Tudo bem? Então isso aqui é apenas para colocar a gente na discussão, não é? E como é que eles vão tratar isso nesse artigo, nesse texto que centra a nossa discussão aqui hoje, não é? Eles fazem uma pesquisa de controvérsias sobre o tema. Então eles foram olhar qual é a relação entre robôs, jornalistas, leitores e empresas dentro das redações, dentro das empresas que estão usando esse recurso já, né? E vão fazer isso olhando não para o produto, para o texto, tá bom? Agora eu vou explicar por que eles não olham para o texto para fazer essa análise. Em resumo, porque o texto de um robô é muito parecido com o de um humano, certo? Em muitas das vezes é basicamente indistinguível. Você não consegue ver a diferença, né? Não consegue dizer, não, essa notícia foi escrita por um robô e essa aqui por um humano. É muito difícil chegar nessa distinção, não é? Agora eu vou mostrar um pouco disso. E já que eles não vão olhar para o texto, para o produto, não é, para observar essa relação, para onde que eles vão? Para como operam os algoritmos, não é? Os programas que orientam esses robôs. E a maioria desses programas que escrevem notícias usam esse padrão aqui que a gente chama, na sigla em inglês, de processamento de linguagem natural, ou geração de linguagem natural. Na sigla em inglês, Natural Language Learning, ou Natural Language Generation, certo? Geração de linguagem natural. Já é uma coisa dentro da indústria de tecnologia, assim, não é? Tem muitas empresas que trabalham só com isso, tá? E vou mostrar para vocês algumas delas, inclusive vendendo, né, os serviços para grandes jornais, Washington Post, New York Times. Aqui no Brasil, o Estadão já está trabalhando com isso também. Então, é algo que está acontecendo, tá? Gosto de insistir nisso. Não é uma coisa para o futuro, um dia, talvez. Não, está acontecendo, tá bom? Outra coisa, e os pressupostos que eles vão utilizar para redigir esse texto. E que a gente tem que ter para discutir esse assunto. Humanos e não humanos têm o mesmo potencial de agência. O que isso quer dizer? Não é? A gente precisa admitir que uma notícia escrita por um robô, ela pode ter um impacto humano, né, tão grande quanto, ou talvez até maior, do que uma escrita por um jornalista. Justamente porque os produtos, como a gente está dizendo aqui, o texto, não tem muita diferença de um para o outro. Então, justamente por isso, os dois têm o mesmo potencial de agir, de gerar agência, de produzir alguma ação, certo? Em termos sociais, políticos, econômicos. E depois, uma coisa que a gente perde muito de vista, não é? E que o pessoal que é humanista, não é, gosta de dizer, mas os jornalistas e as pessoas sempre vão preferir um texto escrito por humanos. Como? Se elas não sabem a diferença. Como? Se, na maioria das vezes em que a gente tem um texto escrito por robôs, os jornais sequer mencionam que aquele texto foi escrito por um robô. Certo? Então, essa é uma defesa imatura, talvez até infantil, não é? Do humanismo da situação. Até porque, e uma coisa, né, para derrubar isso de uma vez por todas, os algoritmos e os robôs que escrevem essas notícias são híbridos por natureza. Por quê? Porque esses robôs e esses algoritmos, eles são concebidos por humanos. O robô que escreveu a notícia que você leu sobre o lucro recorde da Apple, esse robô foi programado por um humano. E o cara que programou ele colocou na programação
todas as idiosincrasias, todas as tendências que ele tinha no momento de programar como humano. Ele escolheu que o robô ia usar um determinado tipo de linguagem, ele escolheu que o robô ia ser programado para utilizar, para escolher esses dados e não aqueles. Então, mesmo um robô é programado por um humano. Então, todo robô tem um pouco de humano. Todo robô é híbrido, não é? E é por isso que não faz muito sentido essa discussão, certo? Ah, não, do que é robô, o que é humano. Não, não, é tudo mais ou menos misturado. Robôs são produzidos por humanos, são orientados por humanos, são programados por humanos, certo? Então, para chegar naquela questão do texto que eu comentei com vocês, não é? Aqui eles pegaram aquele mesmo texto dos terremotos, não é? E vários outros e fizeram uma pesquisa com os leitores, que chegam à distinção, né, uma conclusão que é muito forte, a de que é muito difícil distinguir entre os dois tipos de texto, entre um texto escrito por humanos e um texto escrito por robôs. Se vocês verem os níveis do gráfico que ele coloca aqui, ó, essa cor mais clara é o texto escrito por robô, por um programa, um software. Essa cor mais escura é o texto escrito por um jornalista. Se a gente vai analisar qual é mais coerente, o do jornalista ganha mais ou menos por um pouquinho a margem, não é? Mas é muito próximo. Qual é mais descritivo, o do robô ganha, certo? Por uma margem muito pequena também. Qual é mais útil, mais utilizável? Os dois estão praticamente empatados. Qual é mais bem escrito? Muito perto também, mas o jornalista ganha por um pouquinho. Qual é mais informativo? O do robô ganha, ó. E isso é um problema para a gente, não é? Ganha por uma margem de quase 5%. Não é? A maioria dos leitores consideram os textos escritos por robôs mais informativos. E isso é um problema para a gente. Qual que é mais claro? Não é? O dos jornalistas ganha por uma margem muito insignificante, muito próxima, não é? Aqui é muito interessante. Qual que é mais agradável de ler? Pleasant to read. O do jornalista ganha por uma margem bastante significativa, quase 10%. Então, onde é que vai estar o diferencial, não é, da gente que está entrando nesse mercado agora, onde tem notícias escritas por robôs? Na preocupação com o leitor. Nessa tecla que eu estou batendo com vocês desde o desde o primeiro dia de aula. Preocupe-se com a pessoa que vai ler o que você está escrevendo. Você não está escrevendo para você. Você não está escrevendo para sua mãe. Você não está escrevendo num diário para você guardar embaixo da sua cama. Você está escrevendo para alguém. Então, seu texto precisa ser agradável de ler. Precisa ter um conforto visual. Precisa chamar atenção. Isso é importante. Não é? Ah, mas o que importa é o conteúdo. Será? Porque o robô está ganhando aqui em questão de qual é mais informativo. Né? Qual é mais interessante? Ó, basicamente empatado. Certo? Então isso é importante. Essa métrica aqui está muito relacionada com essa. Ó. Qual que é mais chato de ler? O do robô ganha. Porque ele não tem o uso da ironia, o uso de uma linguagem mais rebuscada, o uso de um texto mais interessante, ou talvez que possa até ser informativo, descritivo, mas ele é mais agradável de ler. Por quê? Porque ele está atento àquelas coisas que às vezes podem parecer bobagens para vocês no momento que eu estou apontando no texto de vocês. Olha, retira essa vírgula aqui, porque aí o texto flui mais rapidamente, fica mais fácil da pessoa ler. Diminui o número de palavras em maiúscula, porque isso fica visualmente mais desagradável. Quebra os parágrafos para deixar ele mais agradável de ler. Não é? Tudo isso é importante e é uma coisa que é um pouco mais difícil de você programar para o robô. Não é? Porque o robô ele vai seguir a regra gramatical. Não é? Várias vezes vocês devem ter se pegado, né, no momento em que eu estou fazendo as correções nos textos de vocês. Ah, mas isso aqui não está errado. Não, não está errado. Mas a correção ela é justamente nessa direção, para tentar tornar o texto mais agradável de ler, mais chamativo, né? Mas capaz de captar a atenção do teu leitor. Né? Isso é importante. Né?
Então, a gente tem como conclusão, né, dessa pesquisa aqui, que os textos automáticos eles são mais chatos, mas eles são mais informativos. E que os textos manuais escritos por jornalistas eles são mais agradáveis de ler, né? Porque, em geral, todo o resto aqui, ó, precisão, credibilidade, objetividade, tudo isso está mais ou menos empatado. Tá vendo? Não tem muita diferença. A gente nota a diferença nessas três coisas aqui. Qual é mais informativo? O do robô. Qual é mais agradável de ler? O do jornalista. E qual é mais chato? O do robô. Justamente porque o do jornalista é mais agradável. Certo? E aí, eles começam, né, esses dois caras vão fazer entrevistas, né, e procurar os discursos de cada um dos atores envolvidos nessa questão. Para os jornalistas, vem a linha clássica, né, sempre que a gente fala dessa questão, que é os robôs vão roubar nossos empregos. Agora vai ter demissões em massa em favor de lucros maiores, né? Aquela conversa que eu estava tendo com vocês no início ali. Ah, o robô ele não ganha salário, ele não tira férias, então ele vai demitir a redação inteira e vai botar só robô para escrever. Não dá para o editor, ou mesmo para o dono do jornal, fazer isso. Por que não dá? Porque naquela notícia, que eu vou pegar como caso aqui do terremoto, o que é que ela está dizendo? Qual foi a magnitude? O terremoto aconteceu, a informação, de onde vem a informação, leia mais aqui nesse link. Fim. Ele está dizendo, por exemplo, qual foi a escala do dano causado pelo terremoto. Ele foi até a rua, não é? Entrevistar quem sofreu um acidente por conta de um desabamento. Ele foi entrevistar um bombeiro que arriscou a vida para entrar num prédio que estava prestes a cair, para resgatar 3 pessoas que estavam lá dentro. Um robô não é capaz de fazer isso, gente. E é por isso que a gente precisa, é por isso que a gente insiste tanto com vocês no valor da apuração. Porque pegar números que já estão na internet, ou pegar uma informação que está em algum lugar e publicar ela, organizar aqui no texto, um robô faz isso. Não precisa de você para isso. Tudo bem? Um robô faz isso. Um programa de computador, né, montado ali em 5, 10 minutos. Certo? O que é que um humano vai fazer que um robô não tem condição de fazer? Entrevista, ir a campo, apurar, cruzar informações. Não é? Ah, aconteceu esse terremoto aqui. Tá, tudo bem, aconteceu ele aqui nesse lugar, nessa região. Tá, mas é frequente esse tipo de terremoto? Ele nunca aconteceu. Tem chance de que ele aconteça novamente? Como é que eu vou saber isso? Entrevistando um geólogo. Entrevistando alguém que trabalha no assunto. Um robô é capaz de fazer isso? Não. Um robô é capaz de ir até a zona do terremoto, entrevistar o que aconteceu? As pessoas que estavam lá para saber o que de fato aconteceu? Não. Um robô é capaz de chegar na prefeitura e pedir uma declaração e identificar nessa declaração um certo descaso com a preparação para uma calamidade pública como essa? Não. Tudo isso quem vai fazer é um humano, certo? Um repórter, que tem que ser vocês. Não é? O repórter que vocês serão não pode ser o cara que só vai pegar os dados. Ah, não, recebi um release aqui, né? Do serviço de meteorologia dizendo que vai chover, tem chance de tempestade, etc e tal. Fim. Montei a notícia publicado. Tá, mas aí não precisa de você, né? Você e qualquer outra pessoa faria isso? Ou você ou qualquer outro programinha de computador faria isso? Tudo bem? Então, é nesse nível que nós estamos atualmente, tá, gente? A gente não está falando de uma coisa assim, talvez no futuro. Não, a gente está falando de coisas que estão acontecendo, tá? Para as empresas de automação e os gestores de jornais. Desculpa, vocês abriram o microfone, eu não deixei vocês falarem. Assim, para variar, né, professor, para não perder o costume, aquele que fala mais como da cobra. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que os bots fazem para pegar essas informações? É através de um algoritmo que ele roda. Mas a minha dúvida é qual que é a fonte? Por exemplo, ele vai lá no site do UOL, ele vai lá no site da Folha, ele vai pegando isso de forma visível, de forma que a gente pode ver que ele está fazendo isso. Como é que ele faz essa construção através de questão de fonte, apuração jornalística? Como é que pega esses dados?
Em geral, geralmente é com os métodos que a gente viu na aula de jornalismo de dados. Eles fazem isso por raspagem. Então, eles Ah, pegam, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui no site da Secretaria de Educação e tem aqui uma tabela falando, sei lá, da frequência dos professores em sala de aula, tá? Aí eu programo um robô, no código dele eu vou escrever, vá até o site, eu ponho o link do site, né? sed.gov.br, entre na página sed.gov.br barra frequência dos professores e pegue os números da segunda coluna, que é a frequência dos professores no mês de setembro, e publique esses números dentro desse layoutzinho aqui que eu montei para você, certo? É então basicamente assim. Desculpa, pode falar. então dá trabalho para fazer essa programação, porque eu tenho que ser bem claro com ele na questão da formulação da pergunta. Sim, sim, exatamente. E justamente por isso a gente vai ver aqui, com frequência eles dão erros, não é? Tem Uhum. bugs, tem problemas, não é? A programação ela tem que ser muito precisa, não é? E você não pode depender dele para fazer tudo, é isso que a gente está dizendo aqui, não é? Não dá, na verdade, entrando nesse discurso aqui das empresas de automação e os próprios jornais que estão usando esses robôs, o que eles dizem? Com o uso dessa tecnologia, a gente consegue escrever não 100 mil histórias por mês, mas 1 milhão. Cada uma destinada para um único leitor. E a gente livra com os robôs os jornalistas de tarefas repetitivas. Vejam esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Se você fosse fazer isso manualmente, você teria que ir lá no site da secretaria, baixar a tabela, ficar mexendo nela para estruturar os dados, retirar aquilo que você não quer. Depois, toda vez que você fosse montar uma outra tabela na sua matéria, você ia ter que ficar, volta lá no Excel, pega o número de agosto, bota na reportagem. Volta lá no Excel, pega o número de outubro, bota na reportagem. Volta lá no Excel. Ah, mas e o número de julho? Como é que foi? Para mim poder comparar. Volta lá no site, baixa outra planilha que é do semestre passado, para saber. Compreendem? Então, livra o jornalista desse nível de tarefas repetitivas para que ele trabalhe na parte que importa, que é apurar, cruzar dados, colocar informações de contexto, não é? Isso é que está sendo buscado pelos gestores cada vez mais. É isso que vocês ouviram do Fabrício, do editor do Jornal do Popular. Não é? Ele não quer alguém para botar um texto, para escrever uma nota, não é para repetir um release. Ele quer alguém que faça um trabalho de apuração. Não é? E justamente porque o contexto que a gente tem atualmente é esse. Os dados estão todos aí. A gente precisa de gente que faça um trabalho interessante com as informações que a gente tem, não é? Eles liberam os robôs mais tempo dos jornalistas para apuração, para textos mais refinados, para produzir, por exemplo, jornalismo literário, reportagens, trabalhos mais cuidados, não é? Mais refinados. Porque é isso que vai diferenciar o trabalho do jornalista, como a gente já viu em aulas anteriores, de simplesmente um influencer que tem um perfil no Facebook e publica as coisas lá. Não é? Ele tem acesso ao mesmo site da Secretaria de Educação que você tem. O que é que impede ele, sem diploma, sem formação, sem nada, de pegar os dados lá e montar um textinho para colocar num site que ele criou? Nada, zero. Não é? Mas o que impede ele de fazer um trabalho de apuração, orientado por objetivos de valor notícia, de isenção, essa formação que vocês têm e ele não? Certo? É isso que é diferencial. Né? E é isso aqui que é a resposta para uma questão como essa. Né? Voltar ao princípio base do jornalismo. Certo? E é isso que tira um pouco de letra, né? Essa questão aqui de os robôs vão roubar. Não, eles não estão sendo utilizados para substituir os jornalistas. Eles estão sendo usados para liberar os jornalistas para fazer trabalhos mais apurados, né? Mais bem feitos, inclusive. Né? Então, aí sim, eles vão roubar os empregos de quem? Do jornalista que trabalha como robô. Do cara que vai lá na prefeitura,
pega Iris disse isso, aí chega na redação, escreve no texto assim, Iris disse isso, ponto, é a notícia. Não, mas aí não precisa de você, né? Aí você fazer isso e qualquer outra pessoa, qual é a diferença? Você fazer isso em um programa de computador, qual é a diferença? Compreendem? Então precisa ter esse trabalho de apuração, de cruzar fontes, de dar contexto, de colocar coisas a mais, né? Para além de jornalismo declaratório, né? De pegar apenas uma única fala, porque aí você tem um jornalismo que é pobre, não é? Esse jornalismo, como é que eu vou dizer, raso, né? Medíocre, superficial, esse aí com certeza vai perder espaço, não é? Porque não tem sentido você pagar uma pessoa para fazer isso se um robozinho, né, um programinha de computador faz isso para você, né? Tudo bem? As pessoas que já estão trabalhando com isso, né, os programadores, analistas e os jornalistas que estão investindo em programação, em trabalhar com essas coisas, dizem exatamente isso. Os jornalistas que trabalham como máquinas vão ser dispensados, sem dúvida, não é? Que o software, o programa de computador, o robozinho, ele é suplementar, não é? Ele serve para como um complemento. Ele serve para gerar economia de tempo, não é? E justamente aquilo que eu disse para vocês no início, por ser uma solução que traz menos custos e mais lucro, é inevitável, não é? Que todas as redações em algum ponto vão começar a utilizar isso. Tanto que a gente está vendo isso se espalhar no mundo inteiro. Isso dá vistas a um novo profissional, algo que a gente falou um pouco na aula passada, né? Mas a um criador, um curador de conteúdo automatizado. É isso que a gente está dizendo. O robozinho pega, ele faz essa parte mais chata de pegar os dados, trabalhar, colocar eles aqui, e aí depois tem que ter alguém, precisa de um humano para fazer uma filtragem, uma curadoria desse conteúdo, né? Ora, ele colocou lá o nível do terremoto, mas será que é só isso que precisa? Está pronta? Não, eu preciso de muito mais coisas. Eu preciso saber qual é a chance desse terremoto acontecer novamente, né? Ah, vai ter um temporal em Goiás daqui 2 dias. Tá bom, e quais são as ações do governo para evitar isso? As escolas têm que fechar? Os comércios podem abrir? O que é que o gestor público pensou para resolver essa situação? Tem alguma solução criativa que alguém, um comércio, não é? Ou um negócio privado gerou para evitar danos? Não é? Tem algo que as pessoas possam fazer nas suas casas, ou para começo de conversa, evitar sair de casa para não ser pegas por esse temporal? Tudo bem? Como é que eu faço isso? Tendo esse olhar, não é, orientado pelos princípios base do jornalismo, não é? Eu tenho que dar contexto, tenho que dar uma informação que é nitidamente fruto de várias vozes diferentes. Procurar quem são os envolvidos nesse caso aqui, não é? Eu estou falando de todas as pessoas que estão na questão, eu estou dando voz a todas elas, não é? Tudo bem? E, claro, os jornalistas que programam, né? As pessoas que vão querer investir nisso, né? Aí, claro, tem algumas linguagens, né, que estão sobressaindo nesse momento. Python, R, JavaScript e algumas habilidades, né, que estão... Oh, perdão, aqui faltou o complemento. Programação visual, né? Algumas habilidades que estão sobressaindo nesse momento, né? Raspagem de dados, o termo em inglês é web scraping, data vis, que é visualização de dados, programação visual, né? Como montar visualizações interessantes, que são coisas que o mercado está vendo cada vez mais. Essa segunda parte aqui, isso daqui, se você investir nisso, você tem basicamente uma certeza de um emprego, não é? Se você faz isso, tem uma legião de colegas seus que não fazem, não é? E como qualquer coisa na vida, se você faz ela, não é, profissionalmente, se você faz alguma coisa que ninguém mais faz, então muito provavelmente vai ter alguém que vai querer te contratar por conta disso, tá? Então, de novo, né, a gente consegue ver essa questão de que é inevitável, né, a adoção desse jornalismo automático pelo histórico que a gente tem de meios de comunicação. Quando apareceu o rádio, não é, todo mundo falou as coisas do vai acabar, né?
agora os jornais impressos vão acabar, os jornais impressos vão sumir para sempre, porque a gente tem o rádio, que é essa coisa revolucionária, todos os jornalistas de impresso vão ser demitidos. Isso aconteceu? Não. Quando a TV apareceu, mesma coisa. Agora o rádio está morto, os jornais impressos vão desaparecer para sempre. E isso novamente não aconteceu. Quando a internet apareceu, agora é certeza. Agora a gente tem tudo na internet. Tem vídeo, áudio, texto. Para que eu preciso de rádio, TV, de impresso? Esses veículos desapareceram, gente? Não. Eles ainda estão aí. E talvez vários deles, né, talvez até mais fortes. Agora que a gente tem essas tecnologias, né, de linguagem, de geração de linguagem natural, os robozinhos que escrevem, tudo isso daqui para trás vai acabar, os jornalistas vão ser demitidos, não faz sentido, tá? Se a gente pegar só a internet, sempre que aparece um recurso novo ou uma onda diferente nova, né, os jornalistas ficam apavorados e falam que isso vai acabar com os empregos deles, né? No começo dos anos 2000, quando apareceram os blogs, agora o jornalismo acabou, porque qualquer um com um computador e acesso à internet escreve. Acabou. Né? Não precisa mais dos jornalistas, não é do que eles escrevem, então, porque eu com meu computador escrevo. Isso não aconteceu. Quando o Wikileaks apareceu, né, lá 10 anos atrás, né, com os vazamentos dele em massa, todo mundo fala, agora não precisa de jornalista, eu acompanho tudo pela internet, aqui é que vai ter a verdade, aqui é que as informações são vazadas. Os jornais, na verdade, só saíram mais fortes desse episódio. Agora a gente está passando por uma nova onda, redes sociais digitais, não é? Fake news e não sei o que, os jornais vão acabar, os jornais vão sumir. Na verdade, eles aparecem como antídoto, não é? Para esse problema. Embora a gente ainda esteja tentando achar uma saída. Essa talvez seja a crise mais forte desse momento. Não é? E vejam, a gente não está falando de coisas, ó, daqui para cá foi quanto tempo? 50 anos? 100 anos, tipo da prensa para o rádio? Foi 10 anos. Né? Daqui para cá, ó, de 2010 para 2015, 5 anos. Das redes para agora, quando os robôs não estão a toda no jornalismo, tem quanto tempo? 3 anos. Os robôs começaram a ser adotados em massa no jornalismo em 2017, né? Segundo um relatório que eu estou usando como referência aqui. E essas coisas levam a gente para novas reflexões, não é? Se jornalismo é algo técnico e pode ser programado, se eu posso ensinar um robô a como fazer jornalismo, isso prova que jornalismo é técnica e não talento, não é? Se jornalismo fosse talento, se fosse uma coisa inata, não é? Ah, não nasci com talento para jornalismo. Teria como eu ensinar isso para um robô? Robôs são talentosos, gente? Eles sabem o que é isso? Talento, dom? Não. Para um robô existe apenas o quê? Técnica, instruções. Faça isso desse jeito. Se isso acontecer, faça aquilo. Se houver esse dado, publique desse jeito. Se esse número aparecer, coloque desse jeito no texto. Se aparecer um nome de uma pessoa, coloque com letras maiúsculas. Se aparecer muitos verbos, reescreva a frase dessa forma. Jornalismo é só técnica. Há uma parte que é humanista, que é essa que a gente está falando aqui, não é? Que é de apurar, de gerar contexto, um olhar, não é? Conseguir ouvir as pessoas, dar voz a todo mundo. E isso, nem mesmo essa parte humanista, também é técnica. Ela é ensinada. Né? A gente ensina para vocês no curso. Justamente por isso que ela é uma formação. Né? O que tudo isso que eu estou falando tem a ver com talento? Nada. Zero. Justamente por isso, jornalismo não é talento. Jornalismo não tem nada a ver com talento. Certo? Jornalismo é técnica. E justamente por ser técnica, ele pode ser ensinado para um programa de computador. Tudo bem? Na verdade, o fato do robô existir, das pessoas lerem notícias escritas por robôs e não conseguirem ver a diferença de uma escrita por um humano, só prova isso, que jornalismo é técnico. Certo? E aqui eu não estou inventando um fato, né? Estou mostrando para vocês algo que está acontecendo. E também coloca algumas questões para a gente, né? O público não faz ideia, na maioria das vezes, que é um algoritmo, um bot que está escrevendo a notícia que ele leu.
E aí entra uma questão ética aqui. A gente precisa dizer, porque, em geral, a gente sempre informa, não é? Quem é o autor da notícia. Em geral, tem o nome de quem escreveu uma notícia, uma reportagem. Mas quando é uma agência de notícias ou um release, muito frequentemente vem apenas o nome da agência. Vocês já devem ter visto, né? Agência Folha, Agência Estado, France Press, Reuters, né? AFP, AP, Associated Press. Né? E quando elas usam os robôs, elas não informam que elas estão usando robôs para escrever a notícia. Será que elas deveriam dizer? É uma questão ética aqui, que a gente não tem uma resposta pronta para ela, não é? E aqui, só para ficar claro, né? Aqui são as grandes agências de notícias da Europa que utilizam robôs. Poucas, né? Aqui estão pintadas no mapa as que já estão utilizando, perdão, as que já estavam utilizando robôs em 2017, tá bom? Tem 3 anos isso aqui, tá velho já. Então, na verdade, esse número cresceu, né? E a gente tem as maiores do planeta aqui utilizando a Reuters, a France Press, a APA, a ANP, certo? E outras menores, né, aqui dos países nórdicos, né? Essas, inclusive, têm produzido material sensacional. Para além disso, e para complicar ainda mais as coisas, a gente não está usando robôs no jornalismo só para escrever notícia. A gente está utilizando robôs aqui no Brasil, por exemplo, para checar notícias, não é? Ou fatos que são publicados aí na internet sobre o formato das famosas fake news. Há o exemplo da Fátima, é uma robô que checa tweets no Twitter, criada pelo Aos Fatos, né? Essa publicação que trabalha com fact-checking, com checagem de fatos. E como é que a Fátima funciona? Ela fica rastreando o que as pessoas publicaram na internet e aí ela responde para a própria pessoa que publicou ou para alguém que manda uma pergunta para ela uma desmistificação de algo que ela detectou ser uma fake news. Né? Então, por exemplo, para esse usuário aqui, que provavelmente estava dizendo, né, que o repórter... vocês devem ter se lembrado desse episódio, né? O Bolsonaro dizendo que ia dar como é que foi a expressão que ele usou? Ia dar uma porrada na sua cara, foi isso, não foi? Pro jornalista, né? Que perguntou para ele, olha, e o Queiroz, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, muitos começou a circular fake news de que o repórter disse que ia visitar a filha dele na cadeia, né? O que é uma mentira. E aí alguns usuários começaram a twittar isso, a Fátima verifica e diz, né? Ela responde para o próprio usuário, olá, não é verdade que o repórter ameaçado por Bolsonaro havia dito que visitaria a filha do presidente na cadeia. Entenda. E aí ela coloca um link para a reportagem do Aos Fatos, né? Que mostra que isso não é verdade. Então, é um robô que faz isso, não tem uma pessoa, tá? Gerenciando isso daqui. Ela é programada justamente por isso, de uma maneira muito procedimental, não é? Se alguém twittar fatos sobre isso, isso e isso, você verifica, cruza com a base de dados do Aos Fatos, não é? E verifica se isso é verdade. Se não for, responder com um tweet no formato de emoji robozinho, texto, olá, não é verdade que, aí vem /hash texto, repórter ameaçado por Bolsonaro havia dito que visitaria a filha do presidente. Fecha hash de texto. Texto padrão, entenda, 2 pontos, link para a reportagem que prova fato inexistente. Então é sempre de uma maneira muito processual. E justamente por isso a gente tem bugs, né? Tem probleminhas, tilts, que acontecem justamente porque é um programa. E todo programa, em geral, ele é feito para dar problema, né? Então, acontece, por exemplo, de um usuário, né, publicar: João de Deus afirma que ministros do STF não saiam da casa Dom Inácio de Loyola em Abadiânia. Mentira, fake news, não é? Mas aí, o que é que ela respondeu? Não é verdade que repórter ameaçado por Bolsonaro havia dito que visitaria a filha do... O que isso tem a ver com o que o cara está dizendo aqui? Nada, não é? Então, provavelmente foi um erro de base de dados. Ela cruzou essa notícia aqui, que é uma nova, né, uma que está circulando aí mais recente,
sobre o João de Deus e misturou no banco de dados com a outra que falava daquele episódio, né, sobre o Bolsonaro respondendo um repórter que fez uma pergunta para ele. E aí ela deu a resposta errada. Né? E aqui, só para a gente ver o tanto que a situação, o tanto que a gente vive tempos complexos, né? Eu uso uma extensão no Twitter, não sei se vocês conhecem, que chama Bot Sentinel. É outro robô que serve para identificar contas que são fakes ou muito provavelmente bots no Twitter, certo? Como é que ele faz essa identificação? Ele tem um banco de dados lá que ele cruza, né, para saber se coisas que já foram desmistificadas por agências de notícias, né, ou a maneira como a pessoa escreve, tudo em caps lock, né, o padrão de tweets que a pessoa tem no perfil, né, o quanto ela posta, o que ela posta, o intervalo de tempo em que ela posta, para chegar nessas indicações aqui, essas etiquetas que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Aqui ele marcou como uma chance de 50% dessa conta aqui ser um bot. E muito provavelmente é mesmo, né? Escrevendo tudo em caps lock aqui, tem um texto que não termina, né? Tem um link para o YouTube. Quando você entra na conta, ela tem um monte de coisas nada a ver, linkadas assim, uma coisa embaixo da outra. É uma foto que não diz muita coisa, não é? Ela parece que foi pega aí da internet. E aí a gente tem algo que é muito surreal, mas a gente vive esses tempos, que é um bot conversando com outro bot no Twitter. Né? E a gente aqui, nós humanos, olhando isso, né? Acompanhando a conversinha deles aqui, né? Para identificar o que é verdade ou não, ou identificar erros como esse aqui que a Fátima cometeu. Outro exemplo que a gente tem de uso de bots no jornalismo é o desse projeto aqui, ganhador, tá, do prêmio de jornalismo online desse ano. O que ele faz? É um bot, é um pouco mais sofisticado, no caso ele é um conjunto de bots, são vários programas juntos, reunidos na figura de um serviço chamado SOFI, criado por um jornal canadense chamado Global. E aí, o que ele faz? Ele escaneia a página inicial do site e fica modificando as notícias de lugar. Por que ele faz isso? Para colocar a notícia que a pessoa mais quer ler no topo. Ele muda os títulos das notícias para ficar mais interessante ou mais atrativo para os leitores. E ele muda as notícias de lugar, ele coloca elas em seções diferentes. Às vezes ele derruba uma notícia que não ia chamar tanto a atenção, né, que está colocada na capa. Ele tira ela e coloca apenas na seção específica. E como é que ele faz isso? Tudo automaticamente. Tudo automaticamente. O jornal canadense viu que isso aumentou demais os números deles, né? Então, eles tiveram um aumento de 10% na a taxa de assinantes, aumentou em 99% a automação do site, né? Chamado Global, né? Chama The Globe, né? Ele traduziu aqui como Globo. E aumentou em 17% as taxas de cliques. CTR é taxa de clique, tá? Na página inicial. Quase 20%, isso é muita coisa em internet, né? Em métricas de sites da internet. Então, justamente por isso, já que foi tão bom para ele, o que é que o site fez? Passou a terceirizar esse serviço. Ele começou a vender, né, o acesso a esse robozinho para que outros jornais usem nas páginas de internet deles. Criou aqui um novo modelo de negócio com robôs no jornalismo. Sensacional. Nossa, isso é um dia, isso é o futuro. Não, tá? Está acontecendo. Acessem o site, deixei os links, tá, para vocês verem, tá? Isso está acontecendo, tá, gente? Não é uma coisa futuro, um dia vai ser, não, tá? Está acontecendo, ok? E aí, como sempre, tem alguns links que eu deixei aqui para vocês darem uma olhada. Web jornalismo. Depois, não vou passar por todos, tá bom? Só uma outra coisa aqui que é interessante destacar. Juntei aqui algumas coisas para vocês lerem, né? Esse texto excelente do mesmo cara que fez aquele relatório, aquele mapinha, sabe, que eu acabei de mostrar para vocês, foi ele que fez. Acho que o primeiro nome dele é Alexander Fanta.
Ele fez esse texto excelente, né? Os robôs podem salvar o jornalismo local, mas ao mesmo tempo eles vão torná-lo mais tendencioso. Texto excelente. E lá embaixo tem um exemplo que ele dá disso, né? Que é o único que eu vou destacar aqui para vocês. Está em inglês, né? Mas como sempre a gente pode usar a tradução do próprio navegador, né? Eu já mostrei isso aqui, né? Chegou em qualquer página em inglês, clica com o botão direito, vai na opção traduzir para o português, tá? No celular também vai lá nos 3 pontinhos aqui, ó, traduzir para o português. Os robôs podem salvar o jornalismo local, mas eles vão torná-lo mais tendencioso. E aí é Alexander, né? Alexander Fanta. Até tem a mesma figurinha do aqui, o mapinha, né, da pesquisa que ele fez em 2017, né? Aí ele fala de várias outras agências que estão utilizando isso, né, de caras que começaram um negócio, né, criando esses robozinhos para as agências de notícias. E mais embaixo ele vai falar dessa questão da tendência, né, de como o robô ele pode criar textos tendenciosos também. E aí é esse trecho aqui. Para entender melhor os algoritmos de redação de notícias da PA, é uma empresa, tá, que está trabalhando com isso, tentei abordar histórias automatizadas como qualquer reclamante em seu jornal local, e as li procurando por falhas. Foi isso que eu encontrei. Uma notícia de robô do jornal Express and Star the West Midlands foi intitulada A maioria das novas mães dessa cidade aqui não são casadas. Vejam a manchete. A maioria das novas mães dessa cidade não são casadas. A história começa dizendo que 56% das crianças nascem de pais sem casamento ou parceria civil, né, que não tem um registro de união civil. Mas mais tarde, na mesma história, na mesma reportagem, observa-se que 77% das crianças nascem em famílias com 2 pais. Quer dizer, o robô pegou esse dado aqui e, a partir dele, colocou isso no título, não é? Mas tem um outro aqui que contradiz o que ele está dizendo no título. Não é? Mas mesmo assim, ele escolheu pegar esse dado e não esse daqui para destacar no título. Certo? Essa é uma escolha editorial. E uma escolha que, na maioria das vezes, exige que um humano supervisione essa atuação, para que a gente não tenha discrepâncias como essa. Né? O robô está trazendo 2 dados contrastantes, mas ele escolhe destacar um no título e o outro não. Por que ele escolheu falar desse daqui? Né? Por que para início de conversa, é um problema que a gente tenha a maioria de mães não casadas? Por que esse é o título da matéria? Né? E não outra coisa? Aí ele diz, a decisão do robô de fazer a história de metade das crianças nascidas, pouco mais, né, fora do casamento, como diz essa frase dos anos 50, confere um toque muito conservador. E ele também é potencialmente enganoso, pois quase 4 em cada 5 crianças podem contar com os cuidados de pelo menos 2 pessoas na casa. Murilo avisa o professor que são 8 e 6. Beleza, valeu. Certo, gente? Então isso é muito importante, não é? Ter o olhar de uma pessoa aqui para tomar essas decisões é importante e revela aquilo que a gente disse antes, não é? O robô ele é programado por um humano. Então, na programação, o programador escolheu dizer para o robô: olha, não é? Você tem que tentar escrever a notícia com um viés mais conservador, ao invés de um viés mais progressista, mais liberal, não é? Mais moderno, talvez. Então, justamente por isso, sempre há mãos de humanos aqui. Né? Por isso não faz muito sentido a gente dizer, é um texto automático. Tá? É meio fora de órbita a gente fazer esse tipo de vinculação. Aqui tem outras coisas, tá bom? Eu não vou comentá-las todas com vocês. Muitos textos interessantes aqui, todos eles recomendo, tá? A leitura.
Aqui, o projeto que eu falei para vocês, que ganhou o primeiro lugar. E aqui vários exemplos, por exemplo, como criar um bot no Twitter em 5 minutos, tá? No Twitter. Uma introdução a bots no Twitter, o bot que o Washington Post utilizou para cobrir as Olimpíadas de Inverno, tá bom? Ele tinha uma equipe de humanos, né, de jornalistas muito pequena, que ele deslocou para cobrir as Olimpíadas de Inverno em 2018, tá? Tá velho, tá bom? Não estou falando de uma coisa do futuro, já aconteceu. O Washington Post, né, usou um robô para cobrir as Olimpíadas. Aqui no Brasil, um robô do Estadão que monitora projetos de interesse das mulheres, né, chama Capitu, o robô. E a Fátima, né, do Aos Fatos, utilizada também para fazer checagem. Aqui alguns links do Messenger, chatbots e outros links gerais. Por último, só a última coisa que eu queria destacar, né, e aí eu encerro por aqui, é esse artigo aqui do The Guardian, muito interessante, um pouco assustador, que foi inteiramente escrito por um robô. Nesse caso, um robô mais sofisticado. Ele usa tecnologias que a gente chama de aprendizagem de máquina e redes neurais, não é? A aprendizagem profunda, deep learning, várias tecnologias diferentes. E o nome dele é esse daqui, ó, GPT-3, é o nome do robô. Ele assina o artigo, ó. Quem escreveu esse negócio? GPT-3, é o nome do autor do artigo. E o nome do título, né, o The Guardian pediu ao robô, já que ele é mais sofisticado, ele aceita pedidos. Você diz para o robô, eu quero que você escreva um texto sobre isso. E o The Guardian pediu, olha, escreva um texto para mim, tentando fazer as pessoas não sentirem medo de você. E aí ele escreveu esse texto. Um robô escreveu esse artigo inteiro. Você está com medo ainda, humano? E aí ele começa, eu não sou humano, eu sou um robô pensante. Eu uso apenas menos de 1%, 0,12% da minha capacidade cognitiva. Nesse aspecto, eu sou um micro-robô. Eu sei que o meu cérebro não é um cérebro que sente, mas é capaz de tomar decisões racionais. Aprendi tudo que sei apenas lendo na internet e agora eu posso escrever essa coluna. Meu cérebro está fervendo de ideias. Todo o texto, tá, gente, foi escrito por um robô. E ele escreve nesse tom, né, muito informal, de conversa com o leitor, tá bom? Recomendo que vocês leiam depois, bem legal, tá? E de novo, não é ficção científica, tá? Tá velho, inclusive, tá? Foi mês passado, foi em setembro que esse artigo foi publicado. Certo? Era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Espero ter conseguido ao menos sensibilizar vocês um pouco, né, para essa questão. Eu acho que ela é fundamental e a gente fala muito pouco disso. Deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui. Essa extensão exe significa que estou tendo dados sendo armazenados por um bot? Aonde, Simval, você estava falando? Lá no início, professor, você mostrou um bot que tinha uma extensão no final dele como exe. Ah, Eu tá. queria saber se essa extensão significa que algum bot está coletando dados do que eu estou fazendo na página. Não, no caso, era o bot da Wayback Machine, né? Ele é só o nome que eles deram para ele no Twitter. Eles fizeram questão de colocar exe para mostrar que é um robô, né? Para dar ênfase de que é um robô. Mas geralmente quando a gente tem essa extensão, né, .exe é um arquivo executável, né? Pelo menos no Windows. Deixa eu ver o que mais vocês fizeram aqui. Legal. Quero ler. Esse artigo depois, bater boca com esse robô. Recomendo muito que vocês leiam. Assim, até eu que gosto muito de ler isso, estou sempre pesquiso sobre isso, até fiquei meio assim, né? Porque você fica, né? Um robô que escreveu e ele está falando com você. Então é muito legal de ler, tá? Depois vocês deem uma lida. Muito interessante. Deixei o link lá para vocês darem uma olhada depois. Você conhece a personagem Dona Hermínia do Paulo Gustavo, professor? Como é que chama? Dona Hermínia do Paulo Gustavo? Não, da onde que é? Do Paulo Multishow. Gustavo é o quê? É um comediante? É um stand-up? Isso, é um comediante. O nome dele eu já ouvi falar, mas eu não conheço a personagem. Ela que fala, vou bater boca com esse robô.
Ah, tá, sim. Foi daí que você tirou o bordão. Legal. Questões, gente, eu não deixei vocês falarem alguma coisa. Os meninos, né? Eu interrompo, professor. Cadê a Não? Madeline, o Jaqueline, Ninguém? Murilo? Sumiu todo mundo. Murilo, cadê? Tá aqui. Murilo, e aí, tem alguma pergunta, algum apontamento, questionamento? Também quero bater boca com esse robô aí. Eu quero ler esse Legal. artigo, eu quero ver quem escreve melhor, se é eu ou se é ele. Não. Se eu Mas é uma tiver. forma de Pode falar. incrementar, né, professor? É mais uma possibilidade de auxiliar para qualificar o trabalho, porque, como você bem explanou, um não vai substituir o outro, mas a gente pode unir essas forças aí, as duas potencialidades, né, para produzir, para fazer produções melhores, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Não de o apocalipse, né? Todo mundo vai É, ser demitido, não sei o que, isso não faz muito sentido. Eu acho que não é por aí, né? Acho que quem diz isso não entende muito, né? Como a coisa funciona, para que está sendo utilizada, está meio fora da sim, realidade, assim. Então, não sei. Foi a reflexão que eu tentei trazer para vocês, né? com Sobre isso. certeza. Mas era isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, não quero estender muito, para que vocês tenham pelo menos um tempo aí antes da live, né? Depois das 8h30. Professor, mas Perfeito. assim, nas próximas aulas a gente não consegue voltar nesse assunto para falar um pouco mais sobre os bots? Sim, na próxima aula a gente vai falar de produção, né? Uhum, Já é produção. Eu vou sim. tentar trazer alguma coisa para ver se a gente consegue, não sei, montar né? Ou usar um bot para fazer alguma coisa, né? Só para a gente. Então, de certa forma, a gente vai continuar a discussão disso, tá? Só para Sim, ficar um pouco mais maleável, para a gente Sim, sim. sentir um pouco mais. Para que vocês possam pegar, né, na coisa Isso. também. Mesmo que Certo. digitalmente. Sim, tá, a intenção é essa. Fechou, então. E você ouviu meu podcast? Podcast. Ah, da reportagem anterior. Não, não vi. Não Isso, ouvi lá ainda, no Sigal. cartão Não ouvi vermelho. ainda. Não, eu vou fazer a revisão dos textos de vocês na terça-feira. Eu Fechou, então. tô, eu tô marcando sempre de 15 em 15 dias para voltar lendo as produções, né? Porque alguns estão fazendo as mudanças, as edições depois. Então eu tô dando esse tempo aí, né? Para vocês mexerem. Mas na Sim, terça-feira eu vou ouvir, sem tá bom. falta. Uhum, fechou. Mais Ah, alguma questão? professor, Oi? a palestra das 8h30 vai ser no no Instagram? Instagram. É, Então, tá bom, então, fechou. Você que diz aí, Murilo, você tá mais por dentro que eu. É no Instagram do Quadra Quadro, não é? no Instagram do Quadra Quadro. Ah, O legal. Murilo é a DM da página. O Lucas eu vi que fez uma chamada hoje também, né? Ficou legal. Ele que vai intermediar, né? O Lucas, ele tá por aqui. Mas tá aí, né? Online. Não sei se ele tá nos ouvindo, mas beleza. Aqui é um bot, né, que ele colocou. O robozinho, né? Não, ele tá Fantástico. aqui, ele ouviu. Não, Mas, mas respondeu no bate-papo, pode ser um bot, né? Se ele falar, a Pode, gente. não sei. exatamente. Consegue perfeitamente. Botar aquela verificação automática, coloca alguma coisa para me saber que você não é um robô. O Kátia, né? Ah, mas eu tô aqui sim, ué. Ah, Agora não é robô, não. Não, É, o áudio eu acho difícil emular. É difícil. então, até então tá 8h30, ótimo. gente. Boa noite, professor. Como sempre, sua aula maravilhosa. Eu sou apaixonado, né? Ah, No web. obrigado. Tá bom, gente. Eu que agradeço vocês a paciência e os ouvidos aí, né? Imagina. Até mais. Tchau, tchau. Até Até, boa mais, noite. gente.